Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Quero lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast 15 Minutos tem um valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e vários conteúdos exclusivos. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira que a nova droga cloroquina poderia ser um divisor de águas na luta contra o novo coronavírus. É natural que exista uma demora, no desenvolvimento de vacinas que venham a prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Bom, paralelamente, um dos focos de pesquisadores e também de autoridades tem sido os medicamentos. O que já se sabe sobre esse tema, hein? A FDA se limitou a informar que a cloroquina já foi efetivamente aprovada para o tratamento da malária e artrite. Eu vou falar do assunto nesse episódio do podcast 15 Minutos. E para isso, a minha convidada é a Amanda Miléo, ela que assina reportagens sobre saúde na Gazeta do Povo. Bom, Amanda, eu queria começar com a notícia mais recente, O que há exatamente sobre a hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina, é difícil até de falar esse nome, O que é esse medicamento e de onde surge a informação de que ele poderia ser eficiente no combate à Covid-19, hein? Pois é, Márcio, é um termo realmente difícil de falar, hidroxicloroquina. E essa é uma medicação que ela não é nova, ela não é recente, não é algo que vem sendo desenvolvido especificamente para a Covid-19. É uma medicação que já é utilizada contra a malária há décadas, contra doenças reumáticas. E estudos recentes têm apontado que talvez ela possa ser utilizada no futuro a pacientes com o diagnóstico da Covid-19. Mas é importante lembrar e é importante destacar que ela ainda não tem a aprovação para ser utilizada contra a Covid-19, então as pessoas precisam tomar muito cuidado. A gente soube que desde ontem, quando o presidente, ontem na quinta-feira, no caso dia 19, quando o presidente norte-americano Donald Trump pediu pressa à Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos lá dos Estados Unidos, a FDA, pela aprovação da hidroxicloroquina para ser indicada às pessoas com Covid-19, a gente soube que teve uma enorme busca desse medicamento nas farmácias aqui no Brasil, inclusive, porque essa medicação já é vendida mais indicada para malária e para doenças reumáticas e não para Covid. Então é importante que as pessoas saibam que não existe aprovação desse medicamento para ser utilizado por pessoas que têm o diagnóstico do novo coronavírus e mesmo se a pessoa fizer uso desse medicamento antes de desenvolver os sintomas, não vai ter a ação que ela espera e, pior, pode prejudicar a saúde dessas pessoas. Então, é importante ter esse alerta logo de início. Com relação ao que já se sabe sobre a Covid-19, já tem uma série de estudos que vem tentando verificar se existe uma ação positiva de fato, só que são estudos muito preliminares, muito iniciais ainda. Muitos deles ainda estão em laboratório, in vitro, ou seja, a gente não pode simplesmente transpor esses resultados para os humanos, porque a gente não sabe se eles vão agir da mesma forma. Mas eles têm visto que existem evidências pré-clínicas, ou seja, anteriores, que existe uma efetividade e uma segurança do uso dessa medicação que pode ser usada possivelmente no futuro com os pacientes da Covid-19. E um dos poucos estudos que eu verifiquei, que está sendo desenvolvido na França, que ele utilizou em pessoas essa medicação, eles mostraram que a administração da hidroxicloroquina realmente reduziu a presença da doença, dos vírus no organismo das pessoas. Mas então é importante reforçar que aqui no Brasil, a hidroxicloroquina é vendida apenas para pessoas com doenças como doenças reumáticas, contra a malária. Não há ainda a indicação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso dessa medicação contra a Covid-19. Inclusive, a própria Anvisa publicou ontem mesmo, na quinta-feira, um alerta falando que não há estudos conclusivos que comprovam o uso desse medicamento para o tratamento do novo coronavírus, então que é preciso ficar atento com relação a isso. Pesquisas preliminares também mostraram que outros 3 medicamentos tiveram resultados positivos no tratamento da Covid-19.
E a história do remédio usado contra a gripe no Japão, o que há em relação a isso? Já com relação ao remédio que é usado contra a gripe, o Favipiravir, realmente ele é usado no Japão, ele tem a liberação no Japão para ser usado contra algumas cepas, novas cepas da influenza, do vírus influenza, que é o causador da gripe, mas ele foi divulgado pelas autoridades de saúde da China, que tem utilizado esse medicamento em alguns pacientes que com o diagnóstico da Covid-19 lá na China, e eles perceberam que teve bons resultados nesses pacientes. Foram 340 pacientes que acabaram recebendo a medicação em estudos clínicos que estão sendo conduzidos em duas cidades, duas regiões lá da China. Uma delas é onde era o epicentro da doença lá na Ásia, em Wuhan. E divididos nesses dois grupos, os pacientes que receberam o medicamento, o Favipiravir, tiveram uma recuperação e uma redução da presença do vírus em cerca de 4 dias após eles terem feito o exame que indicava positivo para o novo coronavírus. E foi muito significativo porque, ao comparar com pacientes que não receberam medicamento, esse tempo foi de 11 dias. Então, mas ainda assim também é algo muito inicial, os pesquisadores ainda estão desenvolvendo, é um medicamento que não tem aqui no país, então não teria o risco das pessoas, digamos, comprarem nesse medo de tentar, né, se proteger ou tentar medicar depois de receber um diagnóstico, enfim. Mas também é um alerta, é um medicamento que também precisa ser estudado um pouco mais, porque pode ser que tenha efeitos colaterais que os pesquisadores ainda não sabem. Então é preciso que esses estudos clínicos se desenvolvam para verificar de fato a ação desses medicamentos antes de serem liberados para a população. Pois é. Existem novas perspectivas da descoberta de outros medicamentos? Sim, então, além da hidroxicloroquina, do Favipiravir, os pesquisadores do mundo inteiro, na verdade, estão se mobilizando para tentar encontrar medicamentos que possam atuar como tratamento, como primeira linha de tratamento da Covid-19. Nos Estados Unidos, eu sei que tem alguns pesquisadores trabalhando com a técnica de aplicar os anticorpos de pessoas que já tinham sido contaminadas pelo novo coronavírus e que se recuperaram, ou seja, demonstraram que tiveram anticorpos, células de defesa que conseguiram combater aquele vírus, e utilizar esses anticorpos para serem aplicados em pessoas que recentemente foram contaminadas pelo vírus. Seria uma espécie de incentivar ali o sistema imunológico dessas pessoas, sem necessariamente utilizar partes do vírus, como normalmente é feito no caso das vacinas. E já adiantando um pouquinho com relação às vacinas, tem vários pesquisadores que estão tentando desenvolver realmente, pensando em como fazer mais rapidamente uma vacina, tipo os canadenses estão correndo atrás disso, os norte-americanos, inclusive os chineses também. Só que o desenvolvimento da vacina é muito mais complicado, ele demora mais tempo de fato. Os pesquisadores falam em torno de 12 meses a 18 meses, então leva mais tempo. Por isso que há um foco maior, inclusive das autoridades políticas, como Donald Trump comentou nessa quinta-feira, de acelerar o processo de aprovação de medicamentos que já existem ou outros medicamentos que já tenham sido, né, iniciados, porque isso seria, de certa forma, mais rápido para atender essas pessoas que já estão com a doença. Seremos capazes de disponibilizar esse medicamento quase que imediatamente. E é aí que o FDA tem sido tão bom. Eles passaram pelo processo de aprovação. Foi aprovado. Eles o retiraram de muitos meses para imediatos. Então poderemos disponibilizar esse medicamento mediante receita médica. Porque a gente sabe que o crescimento, a gente viu pela Itália e pela China, a doença se dissemina muito rapidamente, mais até inclusive que a gripe, que a influenza. Então por isso que tem essa preocupação em correr atrás de medicações e tratamentos o quanto antes. O Ministério da Saúde confirmou hoje que o anti-inflamatório ibuprofeno não é recomendado para casos suspeitos de coronavírus. E, ao mesmo tempo, também tem remédios que não devem ser usados. Explica, por favor, a história do ibuprofeno, que circulou muito aí por redes sociais, hein, Amanda? De fato, a questão do ibuprofeno foi uma confusão. O burburinho começou na última semana, quando saiu um estudo científico na revista Lancet, que apontava para possivelmente um risco associado ao uso do ibuprofeno, desses medicamentos que continham o ibuprofeno na formulação, que pudessem agravar a infecção pela Covid-19. E chamou mais atenção ainda que daí no último sábado, no dia 14, o ministro de Saúde da França, Olivier Véran, também colocou no Twitter alertando
contra o uso do ibuprofeno, que poderia agravar, então, a infecção da Covid-19, porque a ideia, né, que eles tinham e que ainda está sendo discutida é que o ibuprofeno potencializasse os efeitos do novo coronavírus no organismo humano e que poderia estar relacionado aos casos de pessoas dos grupos de risco, como idosos, diabéticos, enfim, outras pessoas que acabassem utilizando medicações que continham o ibuprofeno, a ter maior risco da doença, das complicações da doença. Só que a própria OMS, no porta-voz dela, acabou falando na última semana, olha, talvez seja melhor não tomarmos ibuprofeno, tem o paracetamol, tem outros medicamentos que podem ser substituídos. Isso gerou todo um burburinho. Mas essa semana a própria OMS mudou o discurso, voltou atrás e disse que não existem recomendações contra o ibuprofeno. Ela não deixou claro, olha, gente, podem tomar ibuprofeno porque não tem risco nenhum. Ela simplesmente falou, não há recomendações contra. E a gente conversou, inclusive, com alguns médicos, tentando entender, puxa, e agora? E eles comentaram que existem realmente alguns riscos relacionados ao ibuprofeno e que é importante que cada pessoa converse com o seu médico para entender certinho em que casos, né, vale tomar, em que casos não vale tomar. Eles comentavam assim, se a pessoa toma como automedicação, sem orientação médica, sem uma prescrição, simplesmente porque, sei lá, tem o hábito, talvez seja interessante realmente substituir por outras medicações que existem no mercado e que o risco seja menor. Agora, se você faz uso desse tipo de medicação por orientação médica, por indicação médica, se alguém te falou, olha, você tem que tomar esse medicamento de tanto e tanto tempo, ou enfim, é melhor que a pessoa converse com o médico, mas não simplesmente pare, porque se esse medicamento faz parte do tratamento da pessoa, ela parar com o tratamento simplesmente pelo medo pode prejudicá-la ainda mais, porque pode descompensar a doença que ela está tratando e isso sim colocar ela em risco para as complicações da Covid-19. Os Estados Unidos vão acelerar os testes com a droga e também esperam ter uma vacina testada e aprovada dentro de 1 ano. E para a gente fechar, a questão de vacinas, lógico que como a gente até comentou no começo aqui do podcast, isso demora um pouco, é natural que demore, né? Mas dá para saber quanto tempo pode levar para que exista uma vacina eficaz aí contra o coronavírus? Então, o desenvolvimento de uma vacina por si só, seja em um período normal, sem uma pandemia no mundo, ela demora realmente, porque ela precisa passar por várias etapas, ela precisa mostrar que é apta, que tem uma ação positiva e que não vai causar nenhum dano às pessoas, como qualquer medicação nova, como qualquer, qualquer tratamento que é pensado, e a vacina mais ainda, porque ela visa uma prevenção, né? A pessoa visa prevenir-se contra alguma doença. E pelo que eu estava pesquisando e vendo os pesquisadores de vários países, do Canadá, da China, dos Estados Unidos, eles estão correndo atrás do tempo, correndo atrás desse tipo de vacina, desse tipo de prevenção, e eles estão adiantando o quanto eles podem, sabe? Não porque demora entre 12 meses a 18 meses, até mais tempo para desenvolver uma vacina. Estava vendo que uma empresa americana, se não me engano, ela foi dos testes em laboratórios para os testes clínicos em humanos em menos de 3 meses, um processo que, em geral, demora anos até conseguir passar por esse processo. Então, eu vi que eles estão realmente tentando adiantar, mas é algo que ainda pode demorar um tempo. Nesse meio tempo, o que pode fazer, o que a gente pode orientar os nossos leitores, é que mantenham as recomendações da OMS, de lavar as mãos com frequência, manter o distanciamento social sempre que possível, sair de casa só se for extremamente necessário, praticar a etiqueta do espirro e da tosse, que essas são medidas eficazes e comprovadas que a gente consegue se proteger quem está perto da gente, até que um tratamento saia, até que uma vacina saia e a gente consiga se proteger ainda mais da Covid-19. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante o episódio de hoje, na minha conversa com a Amanda Miléu, você ouviu áudios de reportagens da agência France Press no canal no YouTube, também da TV Brasil e ainda da TV Record. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!